considerando todos os contextos, aquela foi a maior atuação que eu já vi do Manchester City. E como eu cheguei aqui, tive a felicidade de chegar na primeira temporada do Pep, eu tenho muita segurança de falar que é a maior de toda a história, porque esse é a melhor geração do Manchester City da história, né? Salve, galera! Estamos com um convidado ilustríssimo aqui no Torcedores.com, aqui na TV Torcedores. Um cara que já entrevistou os melhores técnicos do futebol mundial, muitos dos jogadores, né, dos melhores jogadores do futebol mundial. Ele que acompanhou o crescimento da maior liga nacional do futebol mundial também, e também ele acompanha o dia a dia e também a evolução, né, de um time que pode conquistar o futebol europeu e talvez o mundo daqui a pouquinho. Ele inclusive vai acompanhar em loco como repórter da TNT Sports na final da Champions League. A gente tem o prazer de receber aqui um dos nossos principais correspondentes de futebol internacional aqui no jornalismo brasileiro e também um dos bigodes mais famosos do jornalismo esportivo também. Com a gente, Fred Caldeira, da TNT Sports. Fred, um prazerzaço estar com você aqui, viu? Prazer, Lucas. Prazer estar contigo aqui. Obrigado pelo espaço e por essa introdução. Citando o bigode, inclusive, né, que ainda ganha alguns pontos. Mas já aviso que esse bigode está em risco mais uma vez, hein? Depois a gente pode entrar em detalhes. Já começa aqui com uma bomba aqui, entrevista, mas realmente é um dos mais icônicos que temos aqui entre nós. Mas, Fred, a gente vai ter daqui a pouco, né, mais você especificamente, em um espaço de uma semana, 7 dias, 2 finais para você poder cobrir, né, da FA Cup, da Champions League. Como é que tá a expectativa para isso tudo, pro trabalho, pro futebol? Como é que tá? Cara, assim, é o tipo de semana que todo mundo que trabalha com futebol sonha em viver, né? Assim, jogadores envolvidos principalmente, treinadores, comissão, e a gente não é diferente, né? Assim, eu quando moleque já comecei a prestar atenção em futebol europeu, mas penso em futebol em geral, não só em futebol europeu. O sonho era cobrir um jogo de futebol, né? Aí depois, quando você vai cobrindo um número de jogos e de competições, você pensa, cara, será que um dia eu vou estar, sei lá, numa final de Champions, assim, sonhando lá em cima, e eu tenho essa alegria de estar embarcando para mais uma na próxima semana. E antes disso, ganhei esse presente como correspondente de Manchester, né? De ter os 2 clubes da cidade se enfrentando em Wembley pela primeira vez na centenária Copa da Inglaterra. A gente vai ter uma final entre Manchester City e Manchester United. Então, assim, eu tô uma pilha de animação, de empolgação para essas oportunidades, porque realmente é o tipo de coisa que, sei lá, antes eu nem ousava sonhar, né? Depois comecei a alimentar esse sonho e é muito bacana poder viver. Grandes palcos, né? Hora de grandes trabalhos. Fred, com a gente está o Cido Vieira, nosso colaborador, nossos principais colaboradores. Ele também vai estar fazendo aqui a entrevista com a gente, vai fazer algumas perguntinhas. Fala aí, Cido. Fala, Fred. Boa tarde para você. Um prazer estar falando contigo. Um cara que é uma referência para a gente no segmento, né, do jornalismo esportivo. Queria que você falasse, Fred, um pouco de bastidores. Tamanho da preparação para as finais e a diferença, né, de trabalhar ao longo de uma temporada praticamente sozinho, né, como correspondente, e aí tendo nos próximos dias esse aporte, né, de grandes peças acompanhando aí a transmissão. Essa diferença, como é que tá aí essa situação, como é que você analisa? Prazer, Cido. Obrigado aí pelas palavras. Cara, assim, o trabalho como vídeo repórter, né, o trabalho solo, ele é uma coisa que já virou natural para mim, né? E não só para mim, outros correspondentes também têm estruturas similares e no fim das contas é uma coisa que você, depois de um certo tempo, acaba sendo tão natural quanto acordar, quanto respirar, assim. É claro que tem sempre aquela tensão de, se você esquecer um cabo, toda a cobertura pode acabar sendo comprometida se você não encontrar uma reposição. E olha que eu já corri atrás de reposições mais vezes do que gostaria. Mas, cara, tem uma pra mim, assim, pessoalmente falando, quando eu projeto esse encontro com a equipe que vem do Brasil para Istambul, eu não vivi aqui na Europa antes da TNT, antes da HBO Max, antes do esporte interativo, né? Eu vim do esporte interativo. Então, muitas das pessoas que estão vindo para cá para a final, eu já tinha relação.
profissional e pessoal. Então, acima de tudo, é uma alegria muito grande encontrar amigos mesmo que eu interajo no ar e tudo mais, mas não encontro porque a gente está um oceano de distância, né? Até mesmo os próprios correspondentes. Eu vou estar com o Marcelo, vou estar com o Arthur, vou estar com a Clara, que são pessoas que eu tenho programas semanais e interajo e tudo mais, mas a gente não se encontra muito porque, enfim, um tá de um lado, um tá de outro, então é sempre, assim, a nível pessoal é muito bacana ter esse encontro. Profissionalmente falando, cara, quanto mais mãos trabalhando no mesmo jogo, melhor, né? Você produz mais conteúdo, distribui mais o conteúdo, tem mais apoio, então, cara, final de Champions é sempre um barato, assim. Então eu tô muito empolgado também para esse reencontro. Bacana. E com essa equipe, se você esquecer um cabo, provavelmente na Champions vai ter como se salvar, né? Vai ter. Assim, a depender do cabo, né? Tem uns muito específicos assim, mas eu tenho certeza que a nossa equipe técnica vai ter ali algumas reposições, mas, cara, de vez em quando a gente tem uns perrengues que a gente passa aqui em vida de correspondente, que esquecer um adaptador que saiu do Reino Unido, foi para um país do continente europeu, enfim. E os atrasos também, né, Fred? Os atrasos dos trens também acabam comprometendo, né? E às vezes colocando no limite, né? Sim, atraso de trem, atraso de conexão em aeroporto. Aqui são 300 mil possibilidades para dar errado. Então, quando uma entrevista vai para o ar, o público tem que valorizar, porque, assim, as chances de dar errado antes dela, de fato, ser concretizada são muitas. Olha, o público valoriza, mas a gente também, que é jornalista, valoriza bastante também. Falando um pouquinho de futebol, Fred, você já está preparando matéria da Tríplice Coroa do Manchester City? Já está com o textinho preparado? Já tem que ter alguma coisa na cabeça, né? É tipo aquele obituário de alguém que já passou dos 100 anos. Você tem que ter alguma coisa pronta ali na gaveta, porque tá muito próximo de acontecer, assim. Eu não sei quando que essa nossa entrevista vai ao ar, mas já daqui a pouco eu posso estar me contradizendo, porque, cara, afinal é um negócio muito... O favoritismo, que eu aprendi com o futebol, favoritismo em final, ele é muito reduzido aos detalhes, né? Então, o Manchester United, mesmo com os desfalques que tem, pode bater, claro que pode bater o Manchester City. A Inter de Milão, é claro que pode bater o Manchester City, mas o nosso trabalho é olhar para as possibilidades das evidências que a gente tem. E todas as evidências, ou 99% delas, me apontam para um favoritismo do Manchester City nas duas finais. Então, seria um negócio muito grande, né? A gente sabe que nessa história do futebol inglês, só um clube conseguiu, que foi o próprio Manchester United, em 99, uma tríplice coroa. É muito difícil. E o Manchester City está muito perto, não tem como negar. Não é de respeitar o Manchester United, não é de respeitar a Inter de Milão, é reconhecer o que o Manchester City tem feito. E olha que o do United, a tríplice coroa, ganhar a Champions lá foi daquele jeito, né? Então, como você falou, são detalhes mesmo. E falando um pouco dos adversários do City, né? Que como você, o cara que mora em Manchester, cobre o City, a gente vai ter bastante oportunidade de falar do City. Entre Inter e United, qual que você acha que tem a maior chance de vencer o Manchester City? Assim, olhando um pouco de maneira talvez irresponsável, mas a princípio, batendo o olho, eu diria o Manchester United, tá? Eu acho que o Manchester United, pelo fator rivalidade, por ser um jogo, em teoria, menos importante para o Manchester City do que a final da Liga dos Campeões, e acontece antes, né? Eu acho que se fosse depois da final da Champions, talvez o City pudesse ou ir muito mordido para cima do Manchester United porque perdeu a Champions, ou ir muito a fim de fechar a tríplice coroa contra o maior rival, né? Que aí é outra... Quando você inverte a ordem dos fatores, isso cresce o jogo, né? Mas não sei, isso não é de respeito à Inter de Milão, que me surpreendeu muito positivamente ao longo dessa estrada deles na Liga dos Campeões, e é um time que, pelo que eu vi, consegue fazer sempre com que o adversário pareça pior do que é. O Benfica jogou muito pouco contra a Inter, o Milan jogou muito pouco contra a Inter. Eu não sei o quão pouco o City vai
jogar contra essa Inter de Milão que consegue trazer os adversários para um jogo um pouco mais duro do que essa estética que o Manchester City e o próprio Benfica ao longo da temporada, o Milan menos, né? Mas acho que a princípio eu diria que o Manchester United é um jogo relativamente mais complicado. E, cara, você traz um bom ponto, né? A ordem das finais eu acho que faz bastante diferença, né? E como que conta a experiência de um time em final, né? Que realmente, como você falou, tem um roteiro. Às vezes pode entrar uma ansiedade na cabeça no primeiro jogo na FA Cup, né? Pô, será que eu vou conseguir fechar a tríplice coroa? Aí tá perdendo, começa a pensar na final da Champions. Faz bastante diferença, né? Ainda bem, e eu acho que uma das chances do City é o fato de ter um time experiente já em decisões, né? Sim. Quando você olha para a final da Champions, a Inter é o clube com mais camisa, né? Tem 3 títulos, o City tem uma final, né? É um clube com muito mais história, isso aí a gente não tá nem debatendo. Mas o time, a geração, a Inter não tem nenhum jogador que jogou final de Champions. Quase todo esse grupo do City já jogou final de Champions. Ninguém conquistou ainda, né? Só o terceiro goleiro, o Scott Carson, que acho que conquistou com o Liverpool em 2005. Só ele. Dos jogadores, só ele. Mas todo o resto, ou quase todo o resto, já jogou final de Champions com o próprio Manchester City. O Gundogan jogou 2, jogou com o Borussia Dortmund lá atrás, né, do Klopp. Mas enfim, então a experiência dos jogadores tá mais pro lado do Manchester City, ironicamente, quando a gente compara com o peso de camisa dos dois, né? Agora, sobre a ordem dos fatores, cara, o próprio Guardiola, ele falou, agora acho que não, porque a final contra Manchester United todo mundo quer jogar. Mas nesses jogos aí contra Brighton e Brentford, ele falou, tem jogador que em outros jogos passaria por qualquer dor para completar os 90 minutos e que no intervalo tava me falando, olha, tô sentindo um pouquinho aqui, melhor tirar, porque já não valia mais nada e não quer perder final da Champions, não quer perder final da FA Cup. Nesse ponto pode ser a final mais perigosa. E mais um pouquinho sobre o United, você vê o United como um time que tem time para bater de frente com o City, ou é um time que precisa se adaptar para poder enfrentar o City, né? Lembrando que o Ten Hag chegou até a agradecer o City pela goleada sofrida no comecinho da temporada, né? Em um jogo, o United é amplamente capaz de bater o Manchester City, como fez, né? No segundo turno da Premier League. Tomou aquela sapatada no Etihad lá com o Cristiano Ronaldo, todo aquele fuzuê que parece anos atrás, mas foi ontem, né? Relativamente falando. E depois de Old Trafford conseguiu bater esse Manchester City. Não é favorito. Acho que tá distante de ser favorito, ainda mais sem Martial, sem o Antony, porque não é nem olhando individualmente, né? Os dois fora, você tira 2/3 do ataque, em teoria, titular da cabeça do Ten Hag, né? Vai ter que botar Weghorst pra jogar, vai ter que colocar o Garnacho, que é um moleque, vai ter que deslocar o Bruno Fernandes pra ponta direita. Então, assim, os desfalques aumentam o favoritismo, a meu ver, do Manchester City para essa partida. Mas é um jogo, né? Assim, numa temporada completa, a gente vê aí a diferença de pontos, né? Que terminou o Manchester City e terminou o Manchester United dentro da Premier League. Mas em uma partida, essas margens se aproximam, cara. Mas eu ainda coloco um favoritismo, sei lá, de 65-35 pro Manchester City. Fred, falando um pouco sobre futuro, né? De próxima temporada, fugindo um pouco essa disparidade que a gente vê entre o United e o City, uma eventual chegada, a gente vê nas movimentações de mercado da bola, uma possível chegada do Neymar, né, na próxima temporada. Claro, tudo rumor, mas você acha que a chegada do atacante brasileiro para essa equipe do Ten Hag poderia equiparar um pouco mais essa diferença entre os dois? Cara, eu sempre quando eu tenho que abordar esse tema, a primeira coisa que eu me pergunto é qual Neymar a gente está falando, né? É um Neymar bem fisicamente? Qual foi a última vez que o Neymar terminou uma temporada entregando fisicamente uma estabilidade, né? Sem desfalcar o time em momentos chave da temporada. É um Neymar afim de se comprometer e de mudar algumas questões da vida dele para brilhar dentro de uma liga que é muito mais exigente do que a Liga Nacional que ele vem jogando nos últimos tantos anos?
é o Neymar do começo dessa temporada. O Neymar pré-Copa é espetacular pelo PSG. É espetacular. Voou, assim, um Neymar que eu não via há anos. Pós-Copa é o outro Neymar, ele também teve problemas físicos e tudo mais. Então, assim, eu fico um pouco receoso de projetar logo de primeira o melhor Neymar. Porque eu não vejo o melhor Neymar com estabilidade há muito tempo. E é por isso que eu sinto que o próprio Manchester United olha com um pouco mais de cautela essa negociação, né? Porque o Neymar, ele não traz só o Neymar, ele traz todo esse canhão de pressão, de expectativa, de repórter. Eu imagino que se o Neymar vier, eu não serei o único repórter brasileiro em Manchester, né? Vai ter muita gente que vai ter que vir para cá para acompanhar de perto. É muito grande, assim, e eu não sei até que ponto a experiência com o Cristiano, guardadas as devidas proporções, ela possa atrapalhar um pouco, pensar, cara, será que a gente quer toda essa atenção para um cara que não é mais tão jovem e não tá mais tão bem fisicamente? Ou será que apostamos porque, veja bem, o Neymar bem fisicamente e focado, ele é capaz de colocar a Premier League no bolso, porque ele é um jogador absolutamente espetacular. Mas eu quando falo isso, eu me sinto projetando uma hipótese e não olhando para uma realidade recente. Então, quando eu olho para isso, eu fico um pouco reticente de afirmar, por exemplo, de falar contigo, olha, se o Neymar vier, o United ele cresce para competir com o Manchester City e com, sei lá, Chelsea, Liverpool, Arsenal na próxima temporada pelo título. Ainda mais Premier League, que você precisa estar bem o ano inteiro. Eu vejo um cenário de cobrança, né, Fred? Eu acredito que até mais do que na França a questão do extracampo, né, da disciplina. Eu vejo o inglês assim sendo mais regrado. Pode ser. Eu não sei muito bem como é na França. Eu sei que a imprensa é bastante atenta a esse extracampo por lá também. E a torcida do PSG, a gente já vê como que lida com essa questão de Neymar e do Messi agora e tudo mais. Cara, aqui o que eu sinto é você não vai ter um jogo que você possa se esconder. Todo jogo, ele te exige muito e ele vai te testar muito. Enquanto na França, pelo desnível financeiro e consequentemente técnico, você pode ir lá jogar contra o 18º colocado e entregar o seu nota 6, 7 e sair com 2 gols. Pô, aqui você pega o Everton fora de casa, que quase foi rebaixado. Pô, é um Deus nos acuda, assim. Se você entregar o seu 6, 7, você talvez fique muito evidente o que você está deixando de entregar, né? Particularmente, eu adoraria, primeiro, que o Neymar viesse, é ótimo pro meu trabalho. Segundo, que o Neymar viesse focado, é ótimo pro meu trabalho e para a seleção brasileira. E terceiro, é ótimo para ele, porque seria muito bom ver o Neymar focado mais uma vez e aproveitando que poderia ser o último trem da primeira prateleira do futebol mundial para ele, né? Porque se não for agora, quando que vai ser? Aí é para baixo. Aí é para baixo. Talvez seja até uma boa, né? Ele ser exigido todas as rodadas. Às vezes é uma coisa que ele não conseguiu lidar, né? Não tem disciplina, assim, de, esse jogo não precisa tanto de mim, não. Fica essa hipótese. Falando agora um pouco mais da final da Champions, da Inter, você acha que, assim, a Inter, a gente viu, né, os méritos da Inter ao chegar nessa final da Champions, e você acha que a Inter pode contar mais, assim, com a solidez defensiva que ajudou ela a chegar até aqui, ou no fato de ter, assim, um ataque muito responsa, né? Tem o Dzeko, tem o Lautaro, tem o Lukaku no banco. Você acha que, assim, o que dá pra contar mais nessa Inter? Com o fato de que os atacantes podem dar uma brocada, ou que o time vai segurar lá atrás numa hipótese de uma vitória sobre o Manchester City? Uma coisa que me surpreendeu nessa Inter também é que quando eu pensava que ela iria entregar a bola para o adversário e recuar para segurar uma vantagem, por exemplo, como conquistou contra o Benfica, não fez isso. Disputou a bola, disputou o controle do jogo. Contra o Milan, a mesma coisa, né? Mesmo com a vantagem espetacular criada
no jogo de ida, assim. Então, eu não sei, cara, quando a gente tenta projetar solidez defensiva, o que me vem à cabeça é aquela Inter do Mourinho, né, de, pô, todo mundo lá atrás, o Eto'o na lateral e tal. Eu tenho a impressão de que talvez a Inter tente jogar também, tente disputar a bola contra o Manchester City. Se essa é uma boa ideia, aí é outro tópico. Mas é um clube, é um time muito interessante, essa Inter de Milão, e tem o crescimento dessas peças, né, cara? O melhor Lautaro, ele é um excelente jogador. E esse é o nível que ele tem apresentado nesses jogos, né? O melhor Lukaku como arma... cresceu. O melhor Lukaku como arma pro segundo tempo. O Dzeko, que tem uma história muito bonita com a torcida do City. A torcida do City adora o Dzeko. Que é um marcador de gols, assim, quase que infalível. Vai ser muito interessante, cara. Vai ser muito interessante, assim. A Inter chega com muitos méritos e chega para reverter um favoritismo declarado, assim. Acho que é muito claro, acho que até mesmo pro torcedor da Inter, que é chegar para reverter, né? Não chega para confirmar. E eu acho que isso traz um ingrediente extra para essa final. Acho que tem bastante a ganhar com isso. Eu acho que a Inter tem um pouquinho menos de responsabilidade desse jogo, né? Até porque ninguém nem colocava a Inter como finalista da Champions League esse ano, né? Então, talvez seja até uma posição interessante. Não boa, porque vai pegar um puta de um adversário difícil, né? E falando desse adversário, assim, você chegou... Eu tenho vídeos, né, no seu canal que você chega a falar que esse é um dos melhores Cities de todos os tempos, né? E talvez um dos grandes trabalhos do Guardiola. E um dos grandes trabalhos do Guardiola foi, assim, aquela final da Champions 2011, né? Que o time domina o Manchester United, inclusive outro time de Manchester, e, assim, uma atuação primorosa. Você acha que esse time do City tem nível para fazer esse tipo de atuação na final? Ou você acha que essa grande atuação ficou na semi contra o Real? Então, eu já ia trazer essa comparação. Cara, a semi contra o Real é um negócio de maluco, né? Assim, primeiro tempo, especialmente aqui em Manchester, se você colocasse a camisa do Watford no Real Madrid, você fala, não, beleza, é isso mesmo. O jogo é isso, é o City contra o Watford. Mas não, era o Real Madrid. O City fez o Real Madrid parecer o Watford por 45 minutos. Assim. O segundo tempo teve, por questões naturais, né, de como o jogo se desenrola, um pouquinho mais de agressividade do Real Madrid. Mas, cara, foi um negócio... O Real Madrid só passou do meio campo depois que saiu a bola no primeiro gol, assim. Só passou do meio campo porque teve que sair jogando depois de sofrer um gol. É um negócio muito doido que o Manchester City conseguiu fazer contra esse Real Madrid. Então, é claro que é muito difícil traçar comparações e paralelos com aquele Barcelona, né, cara? É o Messi surgindo como gênio e florescendo de maneira mágica e linda, assim, que o City não tem, né? E quem vai ter esse jogador? Ninguém vai ter, assim. É muito difícil que a gente veja outro como aquilo. O Guardiola no próprio clube do coração, que ele começou como gandula e aí, passou como jogador e, enfim, aquilo ali foi muito bonito. Acho difícil traçar paralelos. Mas futebol por futebol, e Messi à parte, esse Manchester City é bastante capaz de entregar um controle daquele tamanho e aí tem a máquina na ponta de ataque que é capaz de entregar algo diferente e talvez ainda mais, sei lá, ainda mais insano, assim, um negócio um pouco mais... Contra o Real Madrid foi assim, né? E mesmo sem o Haaland entrando no jogo de maneira essencial. O Haaland se bobear, vira uma chave, o cara faz 4 gols num jogo, né? Então, complicado demais, né? Fred, emocionalmente, você vê o City mais preparado, uma casca mais grossa em relação àquela última derrocada na Champions? Ou você acha que a gente pode ter o efeito Guardiola na final novamente, mexer no time ali sem necessidade? Como é que você analisa o aspecto mental da equipe do Citizense? Cara, eu tava naquela final contra o Chelsea, né? E eu tava atrás do gol onde o Havertz marca o único gol da partida, né? O gol do Chelsea. Pra mim foi muito claro desde o segundo 1 que
sem tirar os méritos do Chelsea, o Manchester City sentiu aquele jogo. Assim, para mim foi muito claro, olhando para as feições e que aquele Manchester City estava desconexo, estava com a cabeça, estava meio atordoado com o tamanho da pressão, e isso foi ajudado pela escolha que, no mínimo, não é muito ortodoxa, do Guardiola de ter jogado sem Rodri ou sem Fernandinho e ter colocado o Gundogan de primeiro volante, algo que ele tinha feito uma vez nas 46 partidas anteriores. Assim, ele tentou algo diferente, porque ele vinha de uma esteira de tomar pancada pro Chelsea do Tuchel, e acho que ele pegou a experiência da pancada da Premier League, a experiência da pancada da Copa da Inglaterra, e para evitar a terceira derrota seguida, ele tentou mudar alguma coisa, deu errado, e o time sentiu, e o Chelsea foi campeão. Esse City, cara, voltando à referência do Real Madrid, olha o que aconteceu, né? Entendeu que para você matar esse Real Madrid, você precisa enganar, precisa enterrar, precisa transportar a terra onde você enterrou o Real Madrid para outro continente, e aí depois você pode comemorar a vitória. E foi assim que entrou primeiro no Bernabéu, furando um pouco a bola, e não tentando sempre ser aquele Manchester City de não vamos atacar e o ataque é sempre a resposta, não. Tentou cozinhar o jogo, comemorou o empate lá, e no jogo de volta foi lá para esganar, entendeu? Eu acho que é um City que está aprendendo com os tropeços, que está aprendendo com as próprias falhas que teve, né? Aquela desatenção no Bernabéu custou uma vaga na final. O Guardiola tem mantido a escalação, né? No Bernabéu foi o time que a gente esperava, aqui em Manchester foi o time que a gente esperava. Então, assim, tudo até esse momento dessa entrevista me leva a crer que é um time mais experiente e um treinador mais experiente também. E o Haaland, qual que você acha que tem o impacto do Haaland assim, nesse crescimento psicológico da equipe, né? Você acha que os caras ficam mais confiantes de ter o Haaland na equipe? E qual que você acha que vai ser a partida que o City mais vai precisar dele entre a Inter e o Manchester United? Cara, eu acho que, assim, tentando projetar a cabeça do jogador, deve te dar uma tranquilidade em saber que você não precisa criar 50 para duas entrarem, né? Você pode criar 15. O Haaland perde gol. O Haaland, inclusive, é um dos jogadores que mais perdeu gol nessa edição de Premier League. Pra você ver que nem o Haaland consegue dar conta do que o Manchester City consegue criar de chance. Assim, é um negócio de maluco que esse City faz. Não é um City que foi eliminado por fazer poucos gols, com exceção da final contra o Chelsea, Contra o Real Madrid conseguiu fazer 4 no Etihad, 1 no Bernabéu. Lá atrás contra o Mônaco também fez gol pra caramba, contra o Tottenham, contra o Liverpool. Era um time que entrava num colapso e defensivamente abria os espaços que você não podia abrir. Então o Haaland não chega muito para consertar, talvez, o que o City mais falhou nas outras eliminações, mas ele traz mais garantias, né? É muito curioso, porque contra o Bayern de Munique ele vai lá e perde pênalti, aí depois consegue fazer o gol, mas mesmo assim ele não foi tão integral assim pro que o Manchester City conseguiu fazer. Contra o Real Madrid ele consegue passar pelo Real Madrid 2 jogos sem fazer gol. Eu acho um barato ver como que o Haaland entrega ao Manchester City algo absurdo, mas a minha visão é que o City entrega mais pro Haaland. Assim, nesse casamento, quem se deu melhor até agora foi o Haaland. O City, assim, a gente pode ver algo diferente agora na final da Champions, mas até aqui conquistou tudo que estava conquistando antes do Haaland, né? Então, assim, eu acho muito interessante pensar nesses números e observar por outras perspectivas e entender que é só o comecinho, né, assim, dessa relação. E já nesse comecinho ele arrematou em mais de 50 gols de uma temporada. Não há uma dependência, né? Não há uma dependência, né? Não, goleou o Liverpool sem o Haaland, com o Álvares. E olha o que o Álvares faz também numa primeira temporada com o Manchester City. Mas
olhando para as finais, eu não consigo entender qual que ele pode ser mais importante. É porque, assim, o Haaland veio para esses 2 jogos, tá? E principalmente para Istambul. Se a gente quiser reduzir muito, o argumento é esse. Assim, Mas faz sentido. o Haaland, ele vai entregar para o Manchester City, que o Manchester City nunca teve, a gente vai ver. Talvez o ápice da integração Haaland e Manchester City, eu acho que tenha sido o jogo contra o Arsenal, você não acha? A goleada do Arsenal, que o City pôde dar balão nele, o City pôde usar ele. O melhor jogo do Haaland fora da área. Disparado. Disparado. Foi a melhor integração, né? Foi. E olha quanto tempo demorou, né? Não, foi... O Haaland, eu tenho toda uma pergunta montada sobre o Haaland e a transformação do City. A pergunta que eu tenho antes, na verdade, é mais uma vez voltando ao que você fala sobre ser o melhor City de todos os tempos, né? Especialmente depois da vitória sobre o Real Madrid. E eu queria entender um pouquinho de você, né? O pessoal daqui que está assistindo a gente, ouvir de você do porquê que você acha isso. E se você acha que precisa ganhar a Tríplice Coroa para esse time entrar para a história. Precisa. Ser lembrado, assim, né? Precisa. Não tem jeito. Assim, o melhor Manchester City que eu vi na história não é esse ainda. Foi aquele contra o Real Madrid. Aquela atuação foi a maior que eu já vi do Manchester City, considerando adversário, considerando trauma recente contra esse mesmo adversário, considerando traumas, no plural, recentes nessa mesma competição. E em semifinal, então assim, considerando todos os contextos, aquela foi a maior atuação que eu já vi do Manchester City. E como eu cheguei aqui, tive a felicidade de chegar na primeira temporada do Pep, eu tenho muita segurança de falar que é a maior de toda a história, porque esse é a melhor geração do Manchester City da história, né? Para esse se tornar o maior da história, precisa necessariamente ganhar a Champions. A Copa da Inglaterra seria importantíssimo para a Tríplice Coroa, né? Mas se eu for colocar em ordem de prioridade, não tem nem comparação. Precisa da Liga dos Campeões para entrar na história. A Tríplice Coroa seria uma cereja nesse bolo, assim. Mas se esse Manchester City ganha a FA Cup e não ganha a Liga dos Campeões, já fizeram isso antes. Então, fica sendo mais um. O grande azar dessa equipe do Manchester City é o fato das outras 2 equipes já terem ganhado a Premier League, né? Não vai ser necessariamente lembrado se não confirmar as competições. Pois é. E, assim, curiosamente, ou não, é um novo City, né? É um City bastante modificado comparado ao que a gente viu. Acho que mais em termos táticos do que necessariamente de peças, ainda que tenha o Akanji, tenha o Haaland. Eu queria saber 2 coisas. Eu vou perguntar a primeira primeiro para ficar tudo organizadinho. Qual que você acha que é o peso da chegada do Haaland para essa mudança de esquema versus a inquietude natural do Guardiola, né? O cara que fica mexendo no time o tempo inteiro. Como que você vê essa mudança? Quem que pesou mais, etc. O peso do Haaland é 100%. Eu vejo o peso do Haaland 100%. Porque, tentando olhar com a cabeça do Pep, e eu não tô falando isso como exercício imaginário, assim. Eu tô tentando interpretar pelo que eu acompanho das entrevistas do Guardiola, né? O que deu para entender, tentando explicar qual foi essa mudança, e ela é muito personificada no John Stones, é que sem um falso 9, e o Haaland não é um falso 9, por mais que ele consiga nos trazer, por exemplo, aquela exibição contra o Arsenal, que ele recuou pro De Bruyne entrar e aquilo ali foi a arapuca perfeita pro Arsenal perder aquela partida. O que o Guardiola pensa bom, eu não vou ter um homem a mais no meio campo para tentar controlar o jogo, né? O Guardiola gosta de controlar a bola. Ele gosta de controlar a bola ainda mais na zona de meio campo. E é por isso que ele já falou aí uma vez que, se ele pudesse, ele teria uma equipe com 11 meias. Porque ele gosta de meio campista, ele gosta dessas características para controlar o jogo. E é por isso que ele fez do Messi um falso 9, por exemplo. Ele conseguiu fazer do Messi o maior meio campista que ele conseguiu fazer, né? Exato. O máximo de meio campista que dá. Exato. Exatamente. Como ele fez do Lan
um meio-campista com a bola no pé, por exemplo, também. É verdade. E ele fez do Stones, cara. É uma loucura, porque quando ele perde o Haaland, ele precisa de alguém. Ele demorou para achar esse ajuste e ele fala que essa resposta veio antes do Stones no Rico Lewis, que é um garoto da base que é muito interessante. Bom de bola. Que é um volante barra lateral, mas que foi quem ofereceu pro Guardiola, caramba, essa pode ser a movimentação. Um cara saindo de trás pra gente fazer uma saída com 3 e ter o Rodri do lado de algum dos 4, né? Então, dos 4 aqui, um sobe pra ficar com o Rodri e eu fico com a saída de bola com os 3. O Rico fez isso primeiro, o Stones é um jogador mais pronto e o Guardiola treinou o Stones pra ser isso, e hoje a gente vê o Stones sendo cacoete de meio campista, que é um negócio muito doido, assim, porque o Stones até alguns anos atrás você podia olhar e falar, cara, é um zagueiro meio cintura dura, né? Então, mas que sempre tivesse qualidade na saída de bola. Então, tudo isso é consequência de, beleza, temos o Haaland, porque o Álvares faria, acho que bem, o que fizeram Gabriel Jesus, Agüero até certo ponto, né? Com outras características, mas ele faria. O Haaland não é esse jogador. Então, para existir o Stones como existe, é porque antes ele teve que aportar o Haaland, porque ele não é bobo, né? Eu acho que o interessante é isso, é ver o Guardiola falar, cara, eu tenho meus princípios, mas eu não vou negar a contratação do Haaland, por mais que eu tenha que mudar minha equipe, porque esse cara, ele entrega 50 gols como entregou. E eu acho que é legal até pensar em inquietude justamente por isso, porque o Haaland começa no Manchester City padrão, assim, toca o Haaland no começo e começa ganhando. O Haaland já faz uma porrada de gol, só que aí tem um período da temporada, tem um período que o Arsenal dá uma disparada, em que aí o Guardiola vê a necessidade de fazer uma mudança. Mas eu entendi o que você quis dizer. Tem inquietude do Haaland, mas tem inquietude do Guardiola, mas é por causa do Haaland que o Guardiola tem que mudar. Isso. E a outra coisa que eu ia fazer, eu queria saber da sua visão, de quem acompanha futebol, o que você acha desse time, de como é que é ver esse time com o Stones de volante, o Grealish quase como um ala. Você gosta desses encaixes ou você acha que tem algum jogador ali que tá fazendo o que não deveria fazer, assim? Eu gosto muito desse encaixe, cara. Eu gosto muito desse encaixe. Assim, eu acho importante também dizer que por mais que eu admire e reconheça o privilégio que eu tenho de acompanhar o que o Guardiola faz, eu não concordo com tudo, né? Assim, eu por exemplo, acho que o Gabriel Jesus, ele cresceu até certo ponto, depois acho que ele foi um pouco limitado pela rigidez tática do Guardiola e foi importante ele ter saído. Mas, cara, quando você olha... Eu acho engraçado porque tem gente que fala, pô, o City é só o dinheiro, né? Ok, o dinheiro é muita coisa, mas quem é que queria o Akanji? Quem é que queria o Ake? O próprio Stones, né? Quem é que pensaria que o Stones poderia ser o que é? Quem que imaginava que o Rodri viraria esse volante absoluto? Longevidade do Gundogan. A longevidade do Gundogan, a transformação do Bernardo Silva. Eu não vou nem colocar o Grealish, porque o Grealish, beleza, foram 100 milhões, né? Então não dá pra trazer pros meus argumentos, mas já é um jogador que evoluiu também, porque teve que mudar radicalmente o que ele era no Aston Villa. Esse time me parece muito bem encaixado, porque é um time que ele consegue aliar, ele traz tudo que o City teve de melhor, controle de bola, com agora uma solidez defensiva ainda maior, porque é lateral zagueiro, né? Às vezes é Stones de um lado e o Ake de outro, ou Ake e Akanji. Então, assim, fica aquilo ali como paredão. E esse ciborgue ali de 2 metros de altura no ataque. Então, assim, você olha para todos os setores do campo, é um City muito bem encaixadinho para render. E uma coisa complementa a outra, né? E agora é um time muito mais físico também, né? Os Stones tem mais um cara muito alto no meio de campo, tem um cara muito alto, tem basicamente só o Bernardo Silva, o cara um pouquinho mais baixinho e acabou. Mas agora, Fred, eu vou te complicar um pouquinho, porque eu quero saber uma questão que acho que todo mundo que acompanha o City, né? Acompanha o City mais de perto, deve ter passado na cabeça de alguém, eventualmente. Como que é a cobertura do City, né? Um time que não tem como você não admirar o projeto esportivo do City,
né, de você acompanhar o Guardiola, vários jogadores espetaculares, em paralelo com toda a questão, né, do sports washing e até dos problemas, né, das polêmicas do fair play financeiro. Como é que é acompanhar isso? Como que isso influencia o seu trabalho no dia a dia? Cara, influencia no dia a dia nem tanto, porque chega um certo ponto que você precisa entender que, por exemplo, agora, nesse momento que a gente está falando, né? O Manchester City está na final da Liga dos Campeões, está na final da Copa da Inglaterra, ganhou a Premier League. Eu não preciso todo dia ficar aqui, olha, apesar das 115 acusações da Premier League, o Manchester City... Mas eu preciso lembrar, de vez em quando, que existe essa nuvem pairando no ar, né? O que a gente tem de concreto é: a Premier League fez as acusações e o clube nega. A gente não tem acesso aos documentos das acusações, isso não é público, então a gente não sabe os porquês de cada uma delas. A gente não tem informação de quando será o julgamento, de quem participará dessa comissão independente que vai julgar o Manchester City, e muito menos de quando o resultado vai sair e o quanto que esse resultado, caso negativo para o Manchester City, pode impactar o que está acontecendo. Então, eu me sinto, ao mesmo tempo que eu me sinto responsável para informar que existe essa nuvem, eu acho que é um pouco injusto com o momento colocá-lo em dúvida por conta de acusações, né? Porque no fim das contas o que esse time já conquistou e pode conquistar pode acabar não tendo nenhuma relação, porque o City pode ser inocentado ou as punições virão para frente, né? Acho difícil que o que ficou para trás seja tirado do Manchester City, não sei, sinceramente. Agora, é claro que a questão do sports washing é complicado, né? Cara, eu já estive em tantos lados desse debate, assim, internamente mesmo, porque a princípio eu falo, cara, não é muito ruim que a gente tenha o futebol envolvido com nações que tenham interpretações dos direitos humanos muito diferentes do que as que me parecem mínimas. O Newcastle agora, por exemplo, o Qatar com o PSG. Por outro lado, já está aí, né? Assim, e não só como já está aí e está crescendo. Daqui a pouco é outro clube. O Newcastle foi ontem, amanhã vai ser outro. O Chelsea foi lá atrás. Investidores dos Estados Unidos estão aí por todo o futebol europeu, por toda a Premier League. É um dinheiro um pouco melhor, um dinheiro um pouco pior. A gente vai entrar nesse debate moral. Eu entro internamente, né? Mas eu acho um pouco complicado, ao mesmo tempo que eu fico pensando, se não for injeção de capital externo, quando que um clube como o City poderia competir com o Manchester United, né? As regras da Bundesliga impedem, em certo ponto, que o Hertha Berlim consiga competir. Exato. Não consegue competir com o Bayern de Munique, né? Aí 11 seguidas, é só o Dortmund que de vez em quando vai lá e faz barulho. Eu acho esse debate ótimo, eu acho ele importante, mas eu não trago ele pro meu dia a dia, porque se eu pensar nele todos os dias, eu enlouqueço. Não, eu acho que os torcedores também, eventualmente, que estão num clube, que passam por essa situação, eu acho que tem que ter isso também, né? Tá lá o debate, mas se eu viver isso no dia a dia, é complicado. E um ponto que você traz que eu acho que é importante é que acho que atrapalha um pouco o debate, eu acho que é uma visão até um pouco tanto ocidental, assim, de tudo isso, né? Sports washing só porque são os países do Oriente Médio, então, os bilionários americanos não tem nada na gaveta, não tem nada no porão deles, né? Mas enfim, Cido, tira a gente desse debate aqui. Fred, você chegou na Inglaterra em 2016 em meio a grandes marcas, né, na Premier League, a chegada do Pep Guardiola e a injeção de grana nos direitos de transmissão. Agora você pode acompanhar possivelmente a consagração do City com a tríplice coroa. Como é que foi acompanhar esse processo, né, de evolução
da própria Premier League e do City? E que ensinamentos o futebol e a sua profissão você tirou disso? Cara, olhando para o macro antes de olhar para o City, a Premier League já era muito grande quando eu cheguei aqui, né? Eu não peguei o começo desse crescimento, como, por exemplo, o João Castelo Branco, né? Que está aqui desde sempre, acompanhando em Londres, e é um grande parceiro. Teve um salto de grana, né? Mas teve um salto de grana. Então, teve um salto de grana. Eu percebo que hoje muito mais gente no Brasil acompanha a Premier League em comparação a 2016. E é só um exemplo, né? Mas não é um exemplo pequeno, é um exemplo de um dos maiores países do mundo consumindo essa competição. Eu vejo um salto absurdo no número de brasileiros dentro da Premier League e indo para a classe média da Premier League. Olha para onde está o Paquetá, para onde estava o Joelinton, o Bruno Guimarães, o João Pedro, indo agora para o Brighton, mas antes estava no Watford. Então, assim, o João Gomes, o Danilo, o Scarpa. Então, assim, você vê um crescimento muito, muito grande, direto, não só no consumo brasileiro, como no consumo da Premier League de jogador brasileiro. E isso para mim é muito, muito evidente e muito diferente de quando eu chego aqui em 2016. O City, primeiro que eu nunca imaginei que o Guardiola fosse ficar tanto tempo. Né? Quando eu chego aqui em 2016, eu mesmo me planejava e pensei, cara, eu vou ficar aqui 2-3 anos, o Guardiola vai embora e eu volto, sei lá, já vai ter sido uma puta experiência e tal. Evidentemente que eu tive que morder minha língua, né? E ele também, né? Eu imagino que ele não tenha chegado aqui pensando, não, vou ficar aqui por pelo menos 7 temporadas. Ele tinha ficado 4 no Barça, 3 no Bayern. Não dava para imaginar que ele fosse durar tanto tempo aqui. E ainda mais numa consistência assombrosa, né? Eu nunca duvidei que fosse dar certo. Nunca entrei nesse papo de inglês, não. Quero ver o Guardiola na Premier League. Pra mim tava, né? Seria uma coisa monstruosa, mas não assim. Eu não imaginava que ele fosse pegar 5 de 6 dessas últimas 6, né, cara? Ele conquistou 5. Fora as Copas. Com dinheiro e com os times fortes, né? Então não é só tirar 6, mas com você falou o Everton mal, cheio de grana, mas com um jogador bom, né? Não é qualquer coisa também, né? E sem, com exceção da primeira temporada que aí, ele chegou, não teve muita queda, cara. É uma loucura, assim. O mais baixo que o City esteve foi na segunda colocação porque perdeu pro Liverpool. O City fez o Liverpool ser vice com 97 pontos, que é uma crueldade inimaginável. Então, assim, e você vê como a Premier League porque num soluço o Liverpool tá fora da Champions. Dinâmico demais. E o City tá acima disso. Consegue se colocar acima disso. Eu acho maior evidência do que essa eu não consigo encontrar. E acompanhar esse crescimento da Premier League, né? Você vê algum ensinamento assim concreto que dá para aplicar no futebol brasileiro, né? Obviamente que tem que ser comparado as proporções por causa justamente da questão financeira, mas você vê alguma coisa assim que é imperdível que a Premier League faça e que precisa ser transportada para o futebol brasileiro? Cara, é muito difícil tentar entrar muito nessa, porque no fim das contas eu não tenho informação para isso, eu não tenho informação de quais são as barreiras do futebol brasileiro para chegar nesse. A gente tem que entender também que, historicamente, o Brasil é um país explorado e a Inglaterra, o Reino Unido, é um país explorador, e isso tudo acho que traz uma esteira de condições econômicas para um e para outro. Porém, assim, se tem uma coisa que meio palpitando assim de longe, a gente vende muito mal o nosso negócio. Pra gente mesmo, sacou? Eu, como torcedor do Fluminense, eu queria ser tão convencido a assistir o Atlético como eu sou convencido aqui a assistir o Brighton. Mas eu não sou, sacou? Cara, que é muito normal o torcedor do time X assistir o time Y, porque
ele sabe que o campeonato é bom e vale a pena ele não só assistir um jogo de Premier League, ele vai lá e assiste uma partida da Championship, que é a segunda divisão. Então há um consumo de futebol, mesmo que não ao vivo, muito grande aqui. E eu sinto falta disso no Brasil. E eu tô falando até mesmo da classe média, tá? Porque se a gente colocar fatores econômicos, não é todo mundo que vai poder assinar 300 opções de streaming para poder ver 3 competições e tal, ou poder comprar um ingresso para ir pro estádio. Mas falando até mesmo dessa galera que tem condição, muita gente vê o do próprio time, porque acho que a gente vende muito mal o que a gente produz, assim. E a Premier League é muito marketing também, no bom sentido, né? Sim. A Premier League conseguiu convencer o mundo que uma noite fora de casa contra o Stoke é difícil pra cacete. Não é difícil, tem 10 anos, mas ainda tem essa imagem, né? Não sei o quê. Eu acho que falta um pouco a gente ter um pouco mais de compreensão, um torcedor médio, de que vale a pena, cara, você ver o jogo do Bahia, assim, que tá crescendo agora, crescendo agora nos últimos anos, não só agora depois da chegada do Grupo City, mas Do Atlético Paranaense. Olha que barato ver o Botafogo jogar. Por que a gente não para pra ver o Botafogo jogar nesse momento, né? Então, assim, sim. Mas aí eu também posso entrar numa desconfiança que é a nossa cultura de que a gente só quer vencer. A gente não quer curtir o futebol, né? A gente, quanto brasileiro, a gente quer vencer. Se não vencer, não presta. E aí eu acho que muda um pouco. O inglês é muito mais em paz com as derrotas, até porque se não fosse, não viveria. Eu acho que a comunicação institucional da Premier League, né, é muito redondinha, né? E eu acho que esse ponto que você fala da cultura nossa aqui no Brasil, eu acho que, falando da imprensa, né, que é para falar da gente, eu acho que tem vezes que a gente é negativo demais, né? A gente podia exaltar um pouco mais, olhar para os lados positivos, sem, obviamente, achar que não tem nada de errado. Eu digo de campo mesmo, né? No futebol mesmo. Eu penso, às vezes, que a gente é um pouco negativo demais, falta exaltar. Cara, tudo é crise, cara. Eu acho isso muito danoso, assim. Tudo é crise. Tem gente falando que o dinizismo tá em crise. Que isso, cara? Calma, o Fluminense tá perdendo um jogo ou outro, é normal, não tem elenco, mas o jogador machucou, pode jogar mal por 2 meses. Calma, assim, eu não quero dar um papo de não agora, né? Moro na Europa. Não é isso. Mas eu de fato me distanciei e olho por outra perspectiva e falo, caramba, é muito doido essa maneira como a gente consome futebol, em que é tudo muito visceral, assim. Se você, por exemplo, se o Botafogo não terminar como brigando pelo título, a temporada vai ser um desastre, sendo que brigar pelo título é uma surpresa. A maneira com a qual o público brasileiro interpreta a queda do Arsenal é muito diferente da maneira com a qual o público inglês interpreta a queda do Arsenal. Isso fala muito mais da gente do que ótimo exemplo da competição. Ótimo exemplo. Tem mais 2 perguntinhas aqui. Uma é a que eu tô louco pra saber, que eu até comentei na introdução que eu dei aqui, como é que é a relação no dia a dia com o Guardiola, com o Klopp, com esses grandes técnicos, se tem alguma relação, né, por fora das câmeras, nem que seja, né, um bom dia diferente, né? Eu queria saber um pouquinho como é que é. E se a convivência com esses caras que são, né, excelentes, da excelência do trabalho deles, influencia no seu trabalho, na sua preparação. Você, hoje tem jogo, hoje eu vou entrevistar o Guardiola, hoje eu preciso 1 hora a mais aqui me preparar. Sem dúvida, cara, porque eu tive acho que um dos maiores privilégios que eu tenho é de ter acompanhado várias entrevistas coletivas, principalmente do Pep, mas também do Klopp. E algumas exclusivas, né? Cara, é uma aula, assim, um negócio muito diferente mesmo. Muito diferente. E toda vez que eu vou, eu prometo pra mim mesmo que eu vou ter pelo menos uma pergunta no bolso. Eu não preciso fazê-la. Não acho que eu tenho necessidade de fazer toda entrevista coletiva, tem vezes que não precisa mesmo. Mas eu preciso estudar, eu preciso estar pronto para ter algo. E para você ter algo para perguntar para esses caras, eu me sinto numa responsabilidade muito grande, assim. Peso, né?
É um peso muito, muito, muito grande. Porque tudo que eles falam vira manchete. E segundo, porque eu quero realmente que aquilo ali seja para além do produto. Que aquilo ali seja interessante mesmo, assim. De, pô, pode ser legal de perguntar para ele hoje. É claro que tem vezes que você precisa ir nos tópicos centrais, né? E, pô, Haaland, não sei o que. Mas, pô, tem vezes, cara, em vez de perguntar do Haaland, deixa eu perguntar de, sei lá, X ou Y, sabe? E eu acho isso muito enriquecedor. É uma escola mesmo que eu tive, que eu não esperava ter. De ter que me movimentar sempre para tentar estar à altura da ocasião, que é ir para uma entrevista desses caras. E eu me sinto realmente muito privilegiado por estar vivendo isso aqui. Agora, a relação não existe fora do que tem ali, assim. Cara, esses caras, eles têm... O dia deles é muito... O dia deles, enquanto profissional ali, dentro do clube, é muito... Ó, saio daqui, vou pra ali, daqui, vou pra cá. Então, eu não sinto... Não encontro muito espaço pra... Não é, terminou a coletiva, desligo a câmera, fica ali papeando por 20 minutos no corredor. Não tem isso. Mas eu me sinto muito orgulhoso, que eu sei que eles sabem quem eu sou. Um caso que eu achei bacana, assim, pra mim, agora depois do jogo contra o Real Madrid, o 4-0, eu não consegui entrevistar o Guardiola de maneira exclusiva, porque às vezes você pede, às vezes você recebe, às vezes você não recebe, porque tem outras TVs no mundo inteiro querendo o Guardiola também. Ele vai fazer 20 entrevistas, fazer 4. Mas ele entrou na sala que eu tava com outras televisões pra fazer outras televisões e não eu, mas ele passou por mim e estendeu a mão assim pra dar um tapinha meio que tipo... eu sei que tu... Exato. Então aquilo me deixou um pouco, caramba, bizarro, né? O Guardiola querer parar pra me dar um tapinha assim, só porque ele sabe que eu tô ali acompanhando tudo isso há muito tempo, e essa foi uma noite muito especial pra ele. Então, não existe muita relação fora, mas eu ainda espero um dia poder tomar uma taça de cerveja, vinho, sei lá o que, com um dos dois, ou com os dois, quem sabe, né? Em ocasiões diferentes, antes de eles saírem aqui da Inglaterra. Pega aquele almoço o jantar dos jogadores do City que tem sempre depois da partida, você entra um dia lá e toma uma taça de vinho com ele. Exato. Eu entro como se já tivesse sido convidado. Ô Fred, essa já tava na agulha pra gente encerrar. Você no comecinho deu um pequeno spoiler aí. Em 2021 teve a aposta com o Jorginho sobre o bigode. Pra essa edição, o que o torcedor pode esperar de especial? Já foi apostado com o Ederson. A com o Jorginho, ele que sugeriu, tá? Dessa vez eu tenho que admitir que fui eu que dei uma forçada ali. Falei, Ederson, vamos apostar alguma coisa? Ele falou, bora. Aí ele tá com... Já tem alguns meses, ele tá com uma barbichinha, né? E aí, se o City for campeão, ele raspa a barbicha e eu raspo o bigode em campo. Champions, né? Campeão de Champions, isso, perdão. Em Istambul. Então, o City sendo campeão contra a Inter de Milão, o Ederson prometeu que vai, depois das celebrações do vestiário, voltar pro campo e estaremos lá com a maquininha esperando pra repetir o gesto que eu tive com o Jorginho, curiosamente campeão em cima do próprio Manchester City, né? O Ederson, por favor, né? Não é, com todo respeito, é a FA Cup, né? Tem que ser uma Champions League pra poder... Não, Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Pelo amor de Deus, né? Não é qualquer coisa. Pô, mas então vamos ficar na expectativa aqui pra ver se vai rolar esse momento. Eu diria que tem uma grande chance de rolar esse momento. Então já vai se preparando, quem sabe. Né? Eu já falei pra ele não tocar, né? Deixa crescer até lá. Olha no espelho assim, né? Pra ver como é que vai ficar. Mas minha namorada já ficou... Não gostou que eu apostei de novo. Falei, pô. Tem que fazer, tem que apostar. Virou tradição, hein? Virou tradição comemorar comemorar a sua chegada na final da Champions League, né? Não é só o City. Exatamente. A sua também. Mas... Desculpa, Lucas. Ontem teve gol? Não teve gol. Rapaz, eu fui escalado de zagueiro. Ih! Eu admito que eu fiquei
um pouco frustrado com o treinador que me escalou de zagueiro e tenho mais compaixão por jogadores que ficam frustrados com o treinador. Pois é, não tive a oportunidade de chegar perto do gol e não pude realizar o sonho de marcar um gol em Old Trafford, infelizmente. Futebol da imprensa ali? Isso, todo fim de ano os clubes aqui organizam futebol entre a imprensa que cobre e os funcionários do clube. Só que eu não sabia que dentro desses funcionários, cara, o Fletcher tava no time adversário. Palhaçada. Parece a Copa CS aqui, que os caras põem os ex-jogadores pra jogar também na Copa CS. Ficou todo mundo. Vou nadar contra o Phelps. Porra, beleza, tranquilo. Valeu. Tá aposentado, mas não, tranquilo. Exato. E intensidade de Premier League no jogo? Não. Intensidade de 8ª divisão do bairro. Sim, foi. Ainda bem. Tá vendo? É a análise de todas as instâncias aqui do futebol inglês. Mas, Fred, como prometido aqui pro Vitor aqui, que a gente ia cravar uma horinha aqui, vamos encerrando por aqui, mas foi genial saber todos os bastidores, toda a sua visão. Que nem eu falei, a gente fez essa pergunta porque eu acho que é muito legal a sua trajetória, assim, de tá lá desde que o negócio começou a ficar doido mesmo, né? Chegou o Guardiola, depois já tava o Klopp, chegou a grana absurda, então, assim, ter você lá e ter você falando toda a sua experiência aqui pra gente foi muito genial. Eu e o Cido aqui ficamos só anotando as coisas aqui pra quando a gente for pra lá também, pra fazer igual. Mas muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras. Uma experiência muito boa aqui pra gente. Não, obrigado a vocês pelas perguntas, pelo carinho com o meu trabalho, né? E, foi ótimo esse bate-papo, essa hora passou voando. Obrigado a vocês. Passou rapidinho. Cido, muito obrigado, hein? Valeu, Lucas. Um abraço, Fred. Um prazer estar falando contigo. Daqui uns dias, material completo no ar, trazendo toda a ótica aí do nosso Fred Caldeira. Um abraço. Compartilharei. Perfeito. E vocês fiquem ligados aí na TV Torcedores em todas as nossas redes. Aquele abraço. Falou!